Sejam muito bem-vindos ao Boletim Coppola de resposta ao comediante Fábio Porchat. Recentemente, em entrevista a um podcast, o contratado da Rede Globo confessou seu pavor em relação à paternidade. Porchat disse que morre de medo que seus filhos sejam burros, imbecis, babacas ou débeis mentais que votam no presidente da República. Mas você cria um filho, ele vota no Bolsonaro. Você, caralho, Deus me livre isso! Ele virou um débil mental. Então, assim, eu morro de medo de ter filho idiota, filho burro, e filho que maltrata os outros. Mas já tem um filho babaca. Bom, depois de insultar milhões de brasileiros, eleitores do presidente, Porchat afirmou que Bolsonaro é, aspas, um animal, um rato, um verme e um câncer. E que, se preciso, faria campanha já no primeiro turno para reconduzir Lula e o PT à cena do crime. Para justificar sua posição, Porchat afirmou que Bolsonaro não tem humanidade, que mente descaradamente, que ele é responsável pela fome no Brasil e comanda um governo muito corrupto. O Fábio Porchat tem todo o direito de não querer ser pai por medo de ter um filho idiota ou babaca. Aliás, ninguém vai julgá-lo por isso. E assim como qualquer pessoa numa democracia, o Porchat também tem direito à sua própria opinião, por mais disparatada que ela seja. Mas o Fábio Porchat não tem direito aos seus próprios fatos. E é com fatos que nós vamos demonstrar que a balança moral desse comediante global está muito desequilibrada. Bom, antes de apontar com fatos e números toda a desinformação no discurso do Fábio Porchat, eu queria chamar a atenção de vocês para uma contradição elementar na postura dele. Reparem que coisa bonita que ele fala nesse trecho aqui da entrevista. Nesse país que a gente está, nós somos o topo da cadeia. Nós podemos escolher ser quem a gente quer ser. Vamos escolher ser legal. Vamos escolher ser gente, né? Vamos escolher ser gente que se importa com o outro. Eu acho que é isso que a gente está precisando. Bom, impossível discordar do Porchat nessa. Ele é um cara talentoso, cresceu numa família estruturada, teve todas as oportunidades na vida, se tornou realmente um profissional de muito sucesso e com menos de 40 anos já é um multimilionário. Ele, de fato, está no topo da cadeia. O Fábio hoje pode ser quem ele quiser, inclusive uma pessoa gentil. Uma pessoa tolerante, uma pessoa que se importa com o próximo, que respeita o outro. A questão é que o mesmo cara paz e amor, que disse essas coisas lindas, alguns minutos depois já estava lá ofendendo milhões de pessoas que pensam diferente dele, insinuando que seriam burros, idiotas e sádicos, gente que só quer o mal aos outros. Cadê toda aquela empatia? Cadê aquele amor que a gente está precisando tanto, Fábio? Esse comportamento incoerente e contraditório do Porchat é um exemplo escancarado do famoso ódio do bem. Se o seu discurso é de não violência, então você tem a obrigação moral de agir e falar de forma não violenta. E vamos retomar o que ele disse. Nós estamos no topo, nós podemos escolher quem a gente quer ser. Então, por que nos especiais de Natal, lá do Porta dos Fundos, vocês retratam Jesus como um torturador? Vocês retratam os apóstolos como drogados e as seguidoras do Messias como prostitutas? Cara, vocês têm todo o dinheiro e todo o tempo do mundo para bolar alguma coisa realmente especial, mas é isso que vocês escolhem ser, zombadores da fé alheia e da forma mais grosseira. Uma pena, mas vamos voltar para a entrevista do Porchat. Amigo, o seu filho tá passando fome, esquece esse papo. Ah, mas como é que eu vou de... O sexo, mas o comunismo... Para com isso, para de inventar inimigos. O Brasil já tem inimigo real demais. O Brasil já tem a fome, gente. O Brasil voltou pro mapa da fome. O Brasil em 2 anos dobrou o número de pessoas com fome. 33 milhões de pessoas com fome. A gente já tem inimigo real matando as nossas pessoas. Para começo de conversa, esses 33 milhões de supostos famintos citados pelo Fábio Porchat não vieram de uma estatística oficial do IBGE. São números de um estudo feito pela rede PESAM, executado pela Vox Populi e financiada por uma série de ONGs como a Oxfam. É uma conclusão estranha, considerando que em 2020, graças ao auxílio emergencial, a pobreza extrema no Brasil recuou para o seu menor nível histórico, 3,3% da população em plena pandemia. De acordo com os pesquisadores da FGV, 15 milhões de brasileiros saíram da linha da pobreza até agosto de 2020, uma queda inédita de mais de 23%. E atualmente, o valor médio pago pelo Auxílio Brasil, de R$ 409, é mais que o dobro do valor médio pago pelo Bolsa Família, que era de R$ 191. Além disso, o novo Auxílio Brasil beneficia 3 milhões e 500 mil lares a mais do que o Bolsa Família.
Essa estimativa das ONGs, citada pelo Porchat como se fosse uma verdade absoluta, é muito inconsistente com os números oficiais dos programas de transferência de renda que aumentaram muito acima da inflação durante o governo Bolsonaro. Na verdade, segundo o IBGE, foi no governo Dilma, a partir de 2013, que a insegurança alimentar avançou no país, crescendo mais de 60% em menos de 5 anos e retornando para o mesmo patamar do começo do governo Lula. Sem falar nos 52 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza no final do governo petista. Por isso, não é nenhum absurdo temer que ideias de inspiração comunista ou de inspiração socialista voltem a ter protagonismo no governo federal. Basta ver o que está acontecendo na Argentina ou na Venezuela, isso em termos de inflação, de miséria, de insegurança. Para tirar este animal, este verme, este câncer que está no poder, eu vou pintado de estrela vermelha cantando Lula lá, voto apertando 300 vezes. Para justificar o seu fetiche eleitoral e defender o seu voto em Lula, o Porchat usa como pretexto não apenas os dados não oficiais sobre a fome, mas também sua preocupação com a corrupção, a violência e a pandemia. Ele não deve se lembrar da atuação do PT contra a MP do programa BEM, que salvou mais de 20 milhões de empregos formais em 2020. E talvez ele não tenha assistido a esse vídeo do Lula celebrando politicamente a Covid-19. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos começam a enxergar que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. O Porchat também acusa o presidente de promover a violência. Mas qual a minoria que foi física ou juridicamente perseguida pelo governo nesses quase 4 anos? Pessoal, que tal abandonar um pouco as narrativas e olhar para os números que mais importam? No último ano do PT no poder, morriam mais de 7 pessoas por hora vítimas de homicídio. Foram aí mais de 61 mil mortes em 2016. Já em 2021, o ano passado, esse número atingiu o menor resultado da série histórica. 41 mil mortes violentas, 20.500 óbitos a menos do que na era petista. Mas dentre todos os malabarismos retóricos no discurso do Porchat, esse aqui se destaca muito. Antes de a gente começar a falar de corrupção, que tem nesse governo muita corrupção nesse governo, a gente tem que falar de dignidade humana. De uma pessoa que é um ser humano, que não é objeto, não é um cara que não gosta do outro, que provoca ira, raiva, que mente descaradamente. Não, peraí, Porchat, você vai votar no Lula porque o Bolsonaro é mentiroso? Pelo amor de Deus, cara, o Lula chegou a ser condenado em 3 instâncias por 20 juízes por corrupção e lavagem de dinheiro. E ele ainda tem a cara de pau de se dizer inocente. Nosso Pinóquio de São Bernardo está flagrado em vídeo, se gabando de passar a vida mentindo sobre a pobreza no Brasil. E isso só para ganhar popularidade. E outra coisa, Fábio, de onde você tirou tantos casos de corrupção no atual governo? Por favor, faz uma lista com o número do processo judicial, o valor efetivamente desviado e quem se beneficiou do esquema. Porque se for para falar de PT e companhia, há centenas de envolvidos, incluindo o próprio Lula, e bilhões de reais em desvios comprovados pela justiça. Aliás, o Porchat, ele repete a exaustão na entrevista que o atual governo é muito corrupto. É uma acusação sem provas, mas o intuito dele não é ser justo nem falar a verdade. O seu objetivo é criar uma falsa equivalência entre Lula e Bolsonaro, como se eles fossem moralmente iguais, culpados pelos mesmos crimes. Não são. Nessa eleição, só há um ex-criminoso, um ex-condenado e um ex-corrupto. E isso é um fato, não uma opinião. Assim como é fato que nesse governo morre muito menos gente de forma violenta e os programas de transferência de renda para a população mais vulnerável são os maiores da história do país. Então, muito cuidado com as fake news, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus.